Estudaram a semana passada sobre o pecado original, né? A culpa original, a corrupção, não foi isso, do pecado? Viram que todo homem, ele se tornou corrupto pelo pecado, ou seja, não há nenhuma área na sua vida que não seja contaminada pelo pecado original. Nós já nascemos no pecado e por herdarmos esse pecado, somos pecadores. Herdarmos essa culpa também, a culpa foi imputada a nós, o pecado foi imputado a nós, nós somos culpados diante de Deus, somos pecadores, nascemos em pecado, somos pecadores na prática, vocês viram isso claramente, e por causa da representação legal que Adão e Eva tinham como pais da raça humana. E foram expulsos do paraíso, houve uma separação de Deus por causa desse pecado. Nosso Deus, ele é santo, e por ser santo ele não tem comunhão com o pecado, e por ser santo e injusto ele também precisa punir o pecado do homem. Deus não pode deixar de agir para com o pecado do homem. É por isso que a Bíblia vai dizer que o salário do pecado ele é o quê? A morte. Veja, o salário do pecado, aquilo que é justo para com o pecado, aquilo que o pecado requer como punição, é a morte. A morte, ela é a punição do pecado, é a punição certa, é a punição justa que o pecado merece. A morte, quando a gente fala de morte, eu sei que na nossa mente vem a morte física, mas eu não estou falando apenas da morte física. A Bíblia, quando fala de morte, ela não se refere apenas ao corpo voltar ao pó. Ela se refere à morte no sentido muito mais completo, que é o fato do homem ser banido da presença de Deus eternamente, depois dessa vida, e além de ser banido da presença de Deus, ser punido eternamente por causa do pecado, por causa da culpa que ele tem, por causa da corrupção que existia em todo o seu ser, e pelo fato dele ser pecador em todos os aspectos, ser pecador em ações, ser pecador em pensamentos, ser pecador em palavras, ser pecador também nos seus próprios desejos e sentimentos. E não há como haver outra maneira do homem escapar dessa justiça de Deus sem que haja a punição do seu pecado. Então, o único meio justo de Deus salvar esse homem que é pecador foi trazendo alguém que fosse seu substituto, mas que não tivesse pecado. Quem poderia ser? Algum homem nascido de homem e mulher poderia ser substituto, já que o homem nasce no pecado? Não. Nenhum homem pode remir a culpa de outro, porque ele já nasce no pecado, e se ele é pecador, ele já é culpado e já é merecedor de juízo. Então nenhum homem pode fazer isso. É por isso que Deus, na segunda pessoa da Trindade, teve que se tornar homem, porque somente ele, se tornando homem, não nascendo de homem e mulher, mas sendo gerado pelo Espírito no ventre de uma mulher, não sendo contaminado pelo pecado, não recebendo a culpa do pecado, porque ele não vem de um homem e de uma mulher, mas ele é gerado pelo Espírito Santo. Nós já falamos isso aqui, né? Ele não traz a culpa, não traz a corrupção. Então ele é o santo. Interessante que o anjo diz: o santo que há de nascer de ti. Então ele é plenamente santo. Ele, como homem, vai ser obediente até a morte, em todos os aspectos. Ele vai obedecer à lei em todos os sentidos, tanto no sentido externo como no sentido interno, porque a lei ela não só é para ser obedecida no sentido externo, na prática externa, nas ações, mas a lei também é para ser obedecida aqui dentro. Os irmãos estão entendendo, né? O não adulterais não só é o dormir com a mulher do próximo, ou dormir com o homem de outra mulher, mas o não adulterar envolve o próprio desejo, que é captado pelos olhos. Jesus vai fazer isso, vai falar isso, né? Aquele que olha, deseja, cobiça, ele já adultera. Veja, Jesus ele vai alcançar, ele vai ser obediente plenamente.
em tudo, em pensamento, em sentimentos, em palavras, em ações. Ele diz: quem poderia acusá-lo de pecado? Quem me acusa de pecado? Hebreus vai dizer que ele foi tentado em tudo, mas em nada pecou. Então ele vai ser o homem que vai assumir o nosso lugar diante do Pai e vai pagar justamente, vai sofrer o que nós deveríamos sofrer. Ele vai sofrer plenamente. Qual é a condenação de Cristo? A morte. Mas a morte na cruz, ela é somente uma morte física? Não. Em termos de qualidade, ela também é uma morte eterna. Jesus, ele sofre a morte em sua plenitude, mas o Senhor, o Pai aceita essa morte em nosso favor. E aí você entende o que Paulo diz. O salário do pecado, Romanos 6:23, né? É a morte. Veja, salário é algo que, quando você trabalha, você merece o seu salário. Salário tem a ver com justiça, não é verdade? Você trabalhou o mês todo, então é justo que você receba aquilo. Então o salário do pecado, qual é a justiça para com o pecado? É a morte. Mas, veja, ele não diz salário, mas o dom. E ainda repete, gratuito. É a vida eterna por Cristo. Então, nós merecemos justamente a morte, mas quando fala da vida que vem de Cristo, é de graça. Por que é de graça? Porque nenhum de nós tem condições de alcançar por si mesmo essa vida. Nenhum de nós tem condição de merecer essa vida, como merecemos a condenação. Então, é um dom, é algo dado por Deus. E é dado por meio da obra de Jesus Cristo. Aí você começa a entender o que... É claro que o que Paulo está falando está dentro de um contexto que ele já vem falando de outras coisas, aprofundando essa questão da justiça que vem por meio da fé em Cristo. Então ele diz, olha, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Por que eu estou falando isso? Porque vocês viram que o homem nasce pecador, herda a culpa, é corrupto também, totalmente, e é merecedor de quê? De juízo. Então hoje nós vamos falar justamente sobre as punições que vieram como consequências do pecado original, do pecado de Adão e Eva, já que estamos falando, estudando na nossa escola dominical a doutrina do pecado. E aí a nossa pequena introdução diz assim: a punição do pecado. O pecado, ele é terrível. Ele é levado a sério por Deus, pois é um ataque à sua santidade e à sua pessoa, como diz 1 Pedro 1,16. Em 1 Pedro 1,16, Pedro ele diz assim: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, quando nós não somos santos como Ele é santo, nós estamos atacando a santidade de Deus, ferindo a santidade de Deus, indo contra a sua santidade e a sua pessoa, a sua vontade. Então, a Bíblia ela vai falar claramente, desde o começo, que Deus pune o pecado, tanto nesta vida, como na vida por vir. Ou Cristo é o nosso substituto e é punido pelos nossos pecados, e nós recebemos esse perdão e essa justiça de Cristo, abraçando ela por meio da fé nele, na obra dele, ou essa punição de Deus vai cair sobre nós que não temos o substituto. Eu falo sempre isso para vocês, para que isso fique na memória de vocês para sempre. Porque essa é a mensagem do Evangelho. Ou essa punição do pecado cai sobre o Cordeiro. Lembram do Antigo Testamento? Das sombras, dos símbolos, das figuras que existiam, Deus já preparando o seu povo, revelando a sua vontade para que nós compreendêssemos a obra de Cristo. A obra de Cristo, como já dizia o meu professor Paulo Brasil, ele dizia que a obra de Cristo ela é tão profunda que para representar essa obra, o Antigo Testamento tem toda aquela série
de sacrifícios e de figuras e de coisas, tão profunda é a obra dele em relação à sua morte, ao seu sacrifício na cruz. Então, quando você olha para o Antigo Testamento e Deus diz: ninguém pode chegar à minha presença sem que traga o quê? O animal para o holocausto, para morrer em seu favor. Ninguém pode chegar à minha presença. Ninguém chegará à minha presença, ninguém terá comunhão comigo, sem que o seu pecado seja punido. Porque Deus não pode ser injusto consigo mesmo. Se Ele é santo, Ele precisa derramar a punição sobre o pecado que é contra a sua santidade. Então, quando ele diz lá, ele começa Levítico falando isso, e diz: ninguém pode chegar à minha presença, aquele que vier à minha presença traga um animal, coloque a mão sobre sua cabeça, representando assim que os seus pecados simbolicamente são transmitidos ao animal, né? Inclusive eles dizem que colocar a mão na cabeça não era simplesmente tocar, mas colocar a mão na cabeça do animal era com uma certa força, para que ficasse a marca no pelo do animal, ali da sua mão, né? Que você representava aquilo ali, que os teus pecados estavam simbolicamente sendo transmitidos para um inocente. Veja, aquele animal não tem nada a ver com os teus pecados, mas já representava, já era figura do que Deus já tinha preparado, mas que iria realizar no tempo certo, de que o seu Filho Santo, quando João vê ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, iria assumir a nossa culpa, ele sendo inocente, e morrer em nosso favor. Só assim o homem pode ter acesso a Deus, por meio do seu substituto, e o único é Cristo. Não são boas obras, não vai ser nenhum santo, nenhum padroeiro, não vai ser nenhum esforço seu, nenhuma promessa sua, mas é Jesus Cristo, o nosso Salvador. É por isso que Pedro ele vai dizer: não há nenhum nome pelo qual nós possamos ser salvos, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. E o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai sem essa mediação, sem que seja por meio da obra de Cristo. Então, nós vamos estudar justamente essas punições. Nós vamos falar sobre as punições naturais e positivas. Quais são as punições naturais e positivas? É a lei da semeadura que Deus estabeleceu. A lei da semeadura. E nós vamos falar sobre a punição que é realmente o ato de Deus, ou a vindicação da sua justiça que foi violada, né? A sua lei que foi violada, e a sua justiça precisa ser realizada. Para a gente entender, nós vamos fazendo a leitura e vamos comentando com vocês, para ficar assim mais fácil. Veja, nosso ponto: punições naturais e positivas, está aí, na sua folha. Quem quiser perguntar ou quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade, irmãos. Punições naturais e positivas. Nosso autor, ele diz: há punições que são resultados naturais do pecado, pois são consequências inevitáveis do pecado. Elas podem até serem abrandadas pelos meios que Deus colocou à disposição dos salvos. A gente vai falar sobre isso. Porém, é natural que o preguiçoso caia na pobreza, o ébrio, que é o bêbado, se arruíne, e a sua família também, o fornicário contraia a enfermidade incurável, é uma possibilidade, e ao criminoso sobrevenha o pesado fardo de vergonha e prisão. Antes da gente ler o texto, vocês estão entendendo o que o autor está querendo dizer? Então Deus, ele estabeleceu a lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Então, se o camarada ele vai viver uma vida na bandidagem, é lógico que ele vai sofrer uma punição, ou as punições naturais para os atos dele. Agora, como ele diz aqui, a misericórdia de Deus é tão grande que essas punições naturais, elas podem ser abrandadas no decorrer da vida. Como assim?
você tem um filho ou uma filha que não conhece Cristo e que está vivendo uma vida completamente contrária à palavra, que está fazendo um bocado de besteira, que você sabe pela sua experiência de vida que vai colher muito sofrimento, que as punições naturais elas virão. Aí o que você faz? Você começa a orar. Você ora pelo seu filho, ora pela sua filha, você pede ao Senhor que tenha misericórdia. Então, esse é um dos meios pelos quais essas punições naturais podem ser abrandadas. A misericórdia de Deus é tão grande que essas consequências inevitáveis do pecado, elas ainda podem ser abrandadas pelos meios que Deus colocou à nossa disposição. Veja, a disposição dos salvos. É como um camarada, por exemplo, ele passou a vida toda roubando. Aí, de repente, o Senhor, pela sua misericórdia, o alcança. E ele passa a ser uma nova criatura, um servo de Deus. Mas aí, de repente, a polícia descobriu que ele foi envolvido num assalto ou no outro. Aí ele vai ser o quê? Preso. Ah, pastor, mas ele não é crente? Sim, mas ele tem que pagar. Deus pode não livrá-lo dessas punições naturais e pode ser até um meio de Deus usar essas punições para trabalhar ainda mais na sua vida. Mas essas punições, ou o sofrimento dessas punições, podem ser até abrandadas, porque ele, como um crente, ele vai orar, ele vai pedir ao Senhor para guardar a vida dele na prisão, dos outros presos. O comportamento dele vai ser diferente, e aí virão também consequências positivas dessa nova vida que ele tem em Cristo. Então vocês estão entendendo que a coisa é bem complexa, e não é porque, se a gente começar a pensar, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela nos alcança. São meios que Deus nos dá, como a oração, como a palavra, que podem abrandar essas punições, que são chamadas por alguns teólogos de punições naturais. Essas são as punições naturais, né? Como nós, e não as positivas, são as punições naturais. É o que você planta, você colhe. Então, se o camarada não estuda, se ele não estuda, ele poderá ter uma boa profissão? Só se, né? Só se, eu não sei, acontecer uma tragédia, alguma coisa. Mas se você não estuda, você não tem como alcançar uma boa posição na nossa sociedade em relação ao trabalho. A não ser que você tenha uma família que trabalhe com alguma área que não precise tanto estudo, mas, é claro, tem a ver com, por exemplo, um comércio, que não precisa de estudo, entre aspas. Porque um comércio, quando começa a crescer, quem é que vai administrar? Para administrar um comércio, você tem que estudar. Se você não estudar, você vai ter que pagar alguém que saiba o que você não sabe para administrar o seu comércio. Senão você vai quebrar. É ou não é verdade? Sempre tem que ter alguém que está ali estudando. Então você recebeu uma herança da família, sua família tem empresa, você pode botar tudo a perder pela falta de conhecimento. E a gente está cansado de ver esses exemplos aí no nosso país e fora do nosso país. Então são consequências. Se você agride sua esposa, se você bate na sua esposa, então evidentemente virão consequências que são naturais dessa sua atitude. Se você passar a vida todinha se drogando e bebendo, então virá consequências para a sua saúde. Aí tem algumas pessoas que dizem: meu pai e meu avô bebeu e fumou a vida toda, morreu com 90 e poucos anos. É uma exceção. A graça comum de Deus, a graça comum de Deus, Deus quis que esse indivíduo, mas ninguém sabe que o sofrimento da vida para chegar nos 90 e poucos anos. Mas se você olhar para a maioria que passou a vida todinha fumando e bebendo, a maioria morre cedo. Quem é que morre mais cedo? É quem fuma e bebe a vida toda e se droga, ou é quem tem uma vida saudável? Então são coisas que... Ou então o camarada vai colher na sua velhice o que ele plantou na sua juventude. Não, ele fumou... Eu conheci um irmão na Noruega, um irmão muito querido mesmo. Eu me lembro que a última vez que a gente se encontrou, ele chorou, porque
eu acho que ele já estava pressentindo, ele já estava muito mal, estava andando com oxigênio, né, um cilindro pequeno. Ele andava já com um cilindro amarrado no cinto, para poder respirar. Ele já tinha mais de 70 anos. E foi uma pessoa que nos ajudou muito na Noruega, uma pessoa muito querida. Ele cuidava da grama do seminário lá na Noruega e todo mundo gostava dele. Era um presbítero na igreja, um homem de Deus, tocava, sabe, tinha um prazer de servir ao Senhor, muito humilde. E eu gostava muito daquele irmão, né? Tanto dele quanto da esposa. Eu me lembro que da vez que a gente foi na Noruega, quando ele olhou para a gente, ele começou a chorar, né? Porque ali é como se fosse a última vez que a gente ia se encontrar na igreja, e foi realmente a última vez. E depois ele faleceu. Veja, ele padeceu, irmãos, na questão da respiração dele. Ele teve uma doença no pulmão. Eu não sei se era só efizema pulmonar, mas porque na juventude dele, eu perguntei a ele, ele disse: rapaz, eu não conhecia Cristo, eu passei minha juventude toda fumando, mas fumava muito. Aí na velhice ele estava sofrendo. É claro, Deus na sua misericórdia, ele era um servo de Deus, ainda, né, o ajudou e cuidou do seu servo até o final da sua vida, sem hipótese nenhuma. Mas as coisas vêm. Vocês estão entendendo, né? Então, isso é o que nós chamamos de punições naturais. Vamos ver na Bíblia alguns textos que mostram isso. Jó 4, livro de Jó, capítulo 4, verso 8. Livro de Jó, capítulo 4, versículo 8. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Vou repetir. Segundo eu tenho visto, isso é uma palavra de um sábio, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Então, quando nós estamos falando sobre punições, nós vamos dividir essas punições em duas. As punições que são chamadas de naturais e as punições que são chamadas de positivas. Primeiro, nós estamos vendo as punições naturais. Quais são as punições naturais, irmãos? Estão ligadas à lei da semeadura, tá bom? Se o camarada é preguiçoso, ele vai colher o fruto da sua preguiça. Se ele é mau, ele vai colher o fruto da sua maldade. Embora nós saibamos que essas punições naturais, elas podem ser abrandadas pela misericórdia de Deus, pelos meios que Ele coloca aos seus filhos, para os seus filhos. Tá? Então, abra também em Salmo 9, verso 15. Salmo 9, verso 15, ainda sobre as punições naturais. Salmo 9, verso 15. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que escolheram, prendeu-se-lhes o pé. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, perdão, eu disse escolheram, não é, mas esconderam. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Salmo 90, só mais 2 versos para a gente ver. Salmo 94, verso 23. E aí a gente vê um de Provérbios. Salmo 94, verso 23. Sobre eles faz recair a sua iniquidade. Veja, sobre eles faz recair a sua iniquidade. E pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor nosso Deus os exterminará. Provérbios, capítulo 5, 22. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Isso são as coisas que a gente vê no dia a dia. Todo homem e toda mulher que vão ganhando maturidade na sua vida, conseguem entender isso claramente. Que nós sempre colhemos o que plantamos. Isso é o que a Bíblia chama de punições naturais. Sempre. Colhemos o que plantamos. Aí você, peraí, pastor, mas não há exceções?
Não pode haver um abrandamento pela misericórdia do Senhor, pelos meios de graça que Ele dá ao seu povo. Como assim um abrandamento? Aí eu repito, como no caso de um filho que está fazendo um bocado de besteira, mas a sua mãe é crente, e ora por ele todos os dias e pede ao Senhor que tenha misericórdia. Então, pode haver um abrandamento dessas punições naturais. Mas tem as punições positivas. Tudo vem de Deus. Tudo é consequência do pecado original. Eu quero que vocês entendam isso. Tudo é consequência do pecado original. Essas punições naturais, elas não são do acaso, não. Foi Deus que estabeleceu. Essa lei foi Deus que estabeleceu. Lembra de Gálatas capítulo 6? O que o homem plantar, isso ele vai semear. O que planta na carne, colhe destruição. O que planta no espírito, colhe vida. Então, é claro, Deus estabeleceu isso. Agora veja o segundo parágrafo aí, onde tem as punições positivas, que está até entre parênteses. Diz assim: há punições que são positivas, ou seja, estão diretamente ligadas à lei. Não somente às leis naturais da vida, foi o que nós falamos, mas à lei positiva de Deus, à vontade revelada de Deus. Então a Bíblia nos ensina sobre a penalidade do pecado, que teremos que levar em conta o resultado natural, bem como o resultado necessário da voluntária oposição a Deus e a penalidade legal, ou legalmente estabelecida e adaptada por Deus à ofensa. A Bíblia fala de penalidades que em nenhum sentido são resultados ou consequências naturais do pecado, mas uma ação direta de Deus, porque a lei dele foi quebrada, a sua santidade foi atacada. Eu não sei se eu estou sendo claro para vocês. Vocês estão entendendo essa diferença? Aqui entra a ação de Deus direta, porque o pecado é uma violação da sua lei. Nós vimos isso. O pecado é uma violação da sua santidade e Deus, ele, por ser santo, ele precisa agir com justiça em relação a esse pecado. Então, as punições da vida, elas podem ser consequências naturais, que é uma lei estabelecida por Deus, mas também podem ser um ato positivo direto de Deus em relação ao pecador. Veja Êxodo 32, 33. Lendo os textos fica mais fácil. É um ato direto de Deus contra o pecado. Êxodo 32, 33. E no final de tudo é isso que vai acontecer, o juízo final. Estão lembrados? E no juízo final todos comparecerão diante dele. Então, é aqui onde está. Quando a gente fala de punição do pecado, lembrem-se que nesta vida existem as consequências naturais, mas as ações positivas de Deus. Mas no porvir é o juízo final, é a ação positiva e plena de Deus contra o pecado e contra o pecador. É como se tudo será resolvido lá. Aí você diz: não, o camarada roubou, matou, fez a desgraça, terminou a vida, olha, deitado numa rede, comendo do bom e do melhor. Pode ser que as punições naturais não tenham sido tão justas em relação a ele nesta vida. Mas quando chegar na presença de Deus, vocês acham que vai acontecer o quê? Vocês estão entendendo? É por isso que tem um juízo final. Aí você olha, vê um bebezinho, nasceu, começou a crescer, vinha bem com 1 ano, 2 anos, sofre um acidente, morre, ou adoece, ou tem câncer e morre, e aí? Não é? Nós ficamos assim: será que Deus é justo? Deus é justo. É por isso que há um dia determinado para ele julgar. Aí vem um camarada, aí você diz: mas rapaz, porque a morte não se desviou dessa criança e não pegou aquele sem vergonha ali, né? A gente fica, nesse sentimento de indignação. Se eu fosse Deus, eu ia pegar esse aqui, era agora. Se eu tivesse o poder, eu dizia, era agora mesmo. Você fica indignado, Você vê um inocente sofrendo na mão de uma pessoa maligna. Aí, se fosse Deus nesse momento, era esse aqui que eu ia levar agora.
Mas não, nem sempre acontece. Você vê uma família, o pastor, a esposa e um filhinho, né? Vocês viram essa tragédia? Estavam indo para o culto. Aí descobriram pelas filmagens, esse pastor não chegou no culto, ninguém tinha notícia do pastor. Depois encontraram o filhinho dele no meio da estrada, quase morrendo de sede, né? Desidratado. De 6, 7 anos, 8 anos, eu não me lembro. Isso foi há pouco tempo, Igreja Batista. Então, 2 mulheres passaram a noite bebendo, pegaram um carro e na estrada, o pastor estava indo para o culto com a esposa e com o filhinho, e na estrada parece que o carro delas, né, tirou o carro do pastor da vinherna com alguma coisa, ele caiu numa ribanceira, não morreu na hora ele e a esposa, pelos laudos, né, diz que eles não morreram na hora, então muitas fraturas. Já pensou você naquela condição? Mas como eles caíram numa ribanceira, ninguém viu o acidente, foi muito cedo, então ninguém viu onde o carro, ninguém viu nada, ninguém parou para ajudar porque ninguém via. Ele morreu, a esposa morreu, o menininho conseguiu sair do carro, subiu a ribanceira, foi para a beira da estrada, estava quase morrendo porque não tinha o que comer, nem uma criança, né? Aí você vê uma situação dessa, e aí, como é que você pode explicar isso? Tem coisas que nós não temos explicações, evidentemente, mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele é o quê? Justo. Ele é justo. Chegou a hora do seu servo e sua serva partirem, mas quando eles estiverem diante do Senhor naquele grande dia, eles terão o seu advogado, Jesus Cristo. E quem tem Cristo tem vida. A vida não se limita só a essa, né? Então, muitos apóstolos morreram cedo. Muitos apóstolos foram martirizados. Muito cuidado, irmãos, porque nós vivemos numa cultura que é terrível. E na nossa cultura a gente tem que ter tudo, né? Porque se a gente não tiver, parece que a gente não é abençoado por Deus. E pode ser que a gente não tenha nada e seja ricamente abençoado pelo Senhor. Então, é normal do nosso pensamento, porque a gente cresce assim. Então, nós somos formados, a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar e de enxergar as coisas, isso é formado culturalmente. Então, para isso ser quebrado, nós precisamos nos voltar para onde? Para as Escrituras, para a cosmovisão bíblica, para o que a Bíblia nos ensina. E na nossa cultura é muito comum, se você não consegue isso, não consegue aquilo, então você não é feliz, ou não pode ser feliz. Se você não tiver uma casa própria, você não pode ser feliz. Não é isso que a cultura nos ensina? Se você não conseguir um carro na sua vida, você pode não ser feliz. Se você não conseguir ter boas roupas, ter muita comida em casa, você não vai ser feliz. Aí você olha para Cristo. Cristo tinha casa. E aí você olha para Cristo, quais eram os bens que ele tinha? A gente tem essa cultura. Eu não estou dizendo que nós não temos que trabalhar, porque nós precisamos, né? Para a gente comprar, a gente precisa ter dinheiro. Se você pode ter uma casa, tudo bem, mas a questão é, não coloque o coração nisso, porque isso realmente não é a felicidade da vida. A felicidade da vida vai ter que ser a nossa firmeza em Cristo, porque chegará uma hora que essas coisas não vão poder nos ajudar e não vão significar mais nada. Vai chegar uma hora em nossas vidas que essas coisas não terão importância nenhuma. Nenhuma. Eu sei que é normal, né? A gente trabalha, né? Que eu tenho filhas, os irmãos que têm filhos sabem disso. A gente tenta dar aos nossos filhos o que a gente não teve. Eu digo a elas, elas sabem. Rapaz, vocês vão para a escola, né, quando eram pequenos. Agora, no caso de Débora, pega ônibus, né? E eu faço, não, pegue ônibus, até porque precisam também desenvolver. Na minha época, a gente ia a pé. Eu me lembro que eu olhava os meninos lanchando, eu ficava... A minha situação foi essa. A situação do irmão Gilvan foi muito mais difícil. E de outros irmãos ainda mais difícil ainda. E a gente não sobreviveu, essas coisas não são. Mas a gente tenta dar o melhor aos nossos filhos. E às vezes eles nem valorizam, né? Às vezes nem valorizam, porque nunca tiveram falta, né? Às vezes nem valorizam. Mas isso realmente são as coisas mais importantes? Não. A Bíblia vai nos ensinar que não. Porque naquele grande dia... Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Naquele grande dia é Cristo. E não só naquele grande dia, mas em toda a nossa vida, está na hora da nossa morte. Cristo é a razão de todas as coisas e a nossa segurança. 2 Coríntios 5,
Verso 8 até o 10. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo, olha só o que Paulo está dizendo, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ele diz, está em plena segurança disso. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, que tiver feito nesta vida. A base do julgamento são nossas ações, são nossos pensamentos, são nossas palavras, tudo que nós fizemos. Então a base do julgamento é esse. Agora a salvação é Cristo. Vocês estão entendendo, né? Porque haverá graus de punições. Então uma pessoa que foi mais mal do que outra, ela não terá a mesma punição. A punição será mais elevada. O Senhor é plenamente justo. Não vai ter essa escapadinha que tem aqui no Brasil, de gente rica ir com tornozeleira para casa e pagar a sua pena na sua mansão, comendo do bom e do melhor, apenas com a tornozeirinha. Lá com o Senhor não tem isso. Com o Senhor não tem essa possibilidade. Com Ele é plenamente justo. Por isso que a Bíblia diz, ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo. Se não for Jesus, irmãos. Aí se for Jesus, que seja vida, seja morte, nada nos separará do quê? Do amor dele. Com Cristo nós estaremos o quê? Seguros. Porque aí não depende de nós, depende do que ele fez. Aí isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é a maior alegria. Aí, infelizmente, nós temos essas igrejas que destroem o Evangelho, nos envergonham e se colocam como... Porque eu acredito que isso é uma artimanha de Satanás para colocar uma grande pedra de tropeço, para que as pessoas não enxerguem o verdadeiro Evangelho. Essas falsas igrejas que a mensagem delas é o quê? Venha para cá que aqui você vai... Dê a sua oferta que você vai ganhar dinheiro. Dê a sua oferta, ou seja, o Evangelho para eles é riqueza, é glória humana. É aquilo que Satanás ofereceu a Cristo. Quem é que oferece riqueza e glória humana para o homem? Quem é? É Satanás. Foi isso que ele fez a Cristo. Está aqui Jesus, ó, todos os reinos do mundo para ti. Basta que tu me adores. Somente ao Senhor adorarás. Qual foi? O reino de Cristo era muito mais elevado. A visão dele era outra. Então, não que Deus ele pode dar riquezas ao homem. Mas quando Deus dá riquezas a um homem, ao filho dele, ao servo dele, é com o propósito de que essa riqueza seja usada para quê? Para a sua própria glória. Sempre. E Paulo escrevendo aos ricos, escrevendo a Timóteo para orientar os ricos, ele diga aos ricos deste mundo que não coloquem a sua esperança em suas riquezas, mas que sejam ricos em boas obras, que usem o que têm para a obra de Deus também. Não coloque o coração nisso não, porque use isso que Deus está lhe dando, você pode usar para você também, mas use também para a glória de Deus, para abençoar pessoas, para projetos missionários, para investir em igrejas, em traduções de Bíblias. Compre Bíblias, distribui livros, ajuda um seminarista que está estudando, que às vezes não pode pagar um seminário, né? Enfim, pergunte se está precisando de um livro. Então assim você vai fazendo a obra, porque nós precisamos de mestres na igreja que ensinem a palavra de Deus para que a igreja seja protegida do pecado e desses falsos ensinos. Então, quando nós falamos da punição direta, né, vamos para Êxodo, de Deus, nós vimos as naturais. É esse fato de Deus agir diretamente contra o pecado, e eu tinha citado o Êxodo 32, né? Alguém pode ler? 33. Êxodo 32, verso 33. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Isso aqui não é uma consequência natural, não. Isso aqui é uma ação direta de Deus pela violação da sua lei, da sua santa lei. Estão entendendo, né? Isso foi o que ele fez com Adão e Eva. E com todos nós. Ação direta dele.
Vamos para outro texto, Levítico 26, é o próximo livro, depois de Êxodo. Levítico 26, 21. Levítico 26, 21. Alguém pode ler? E se andardes contrariamente para comigo, está falando com o seu povo, e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. O povo já sabia o que eram as pragas, porque eles viram o que aconteceram no Egito. Ele diz, trarei 7 vezes mais. A ideia de 7 vezes mais é uma ideia, é um número simbólico, que indica que será de uma maneira ainda maior, né? Tremendamente maior do que o que aconteceu com os egípcios. Mas quem está agindo diretamente aqui é Deus. Deus, ele age diretamente contra a violação da sua lei. E vai agir plenamente no dia do juízo. A gente vai chegar lá, tá? Vamos devagarzinho. Vamos abrir um texto do Novo Testamento, para ficar mais fácil. A gente já leu aqui um pouquinho das epístolas de Paulo, mas veja Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Eu só vou dar a primeira parte hoje, viu, irmãos? Domingo a gente dá a segunda parte, para não ficar pesado para vocês. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 51. Alguém pode ler? É isso mesmo. E castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Já que está perto, veja o capítulo 25. No verso 31, tem por título aí na sua Bíblia o grande julgamento. Jesus Cristo, ele vai usar uma parábola para falar do dia do juízo, a sua segunda vinda e o dia do juízo. Mateus, capítulo 25, verso 31. Verso 31. Olha o que ele diz. Quando vier o Filho do Homem, Filho do Homem, irmãos, é um termo que Jesus traz para ele do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, quando vai falar do Messias, usa um dos termos que são usados é esse, o Filho do Homem. O Filho do Homem é o Messias que havia de vir. E os profetas, eles usam isso, e Jesus, ele toma para si esse título. Então é muito comum ele falar o Filho do Homem se referindo a ele mesmo, porque ele é o Messias, profetizado no Antigo Testamento. Então ele diz, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aí não vai nessa não, mas Jesus é amor, Jesus naquele dia, ele é amor. Eu passei a vida só na gandaia, né, como a gente diz na Paraíba, não sei se aqui vocês usam esse termo também, na bagaceira, não quis saber de Cristo, não quis saber de Deus, não quis saber de nada, só quis fazer a minha vontade. Jesus é amor, mas não é isso que Jesus diz não. Jesus é santo e ele é justiça, e ele diz aqui que vai se assentar no trono da sua glória. Verso 32, todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Para quem não entende dessa área, cabrito e ovelha são dois animais diferentes, pelo amor de Deus. Os cabritos são os caprinos, as ovelhas são os ovinos. Para ser mais claro, os cabritos são os filhos dos bodes, ou os bodes. E as ovelhas são as ovelhas que vocês conhecem muito bem. São dois animais diferentes, totalmente diferentes, com a natureza totalmente diferente. Quem é criador de animal, que tem um pouquinho de conhecimento, são totalmente diferentes. São animais ruminantes também. Embora o animal mais poderoso em relação a ruminar, a tratar com a comida de uma maneira que ele não morre facilmente com aquilo que come, é o boi. Esse é o mais forte, porque ele tem 2 estômagos enormes, né? Esse processo nele eu acho que o camelo também é muito forte nisso, mas não é o momento, não é de falar nisso. Mas o que eu quero que vocês entendam é que as naturezas desses animais são diferentes. Os cabritos têm uma natureza, e quem cria bode aqui, ou quem já criou bode, eu converso com um criador de bode para ver. Criar bode é uma desgraça, que é um animal terrível. Você faz cerca, ele pula, ele vai para a terra do vizinho, ele sobe em pedra, ele sobe até em árvore.
árvores pequenas o bode sobe. Tem uns bodes de uma região montanhosa, ele é um animal completamente difícil de lidar, ele tem uma natureza... ele é terrível, ele é terrível. Ele é completamente desobediente, ele só faz o que ele quer. Já a ovelha não. A ovelha precisa ser guiada, a ovelha precisa ser bem cuidada, a ovelha é frágil, a ovelha é míope, a ovelha é medrosa, a ovelha depende de outro. A simbologia ela tem, embora ela não envolva tudo, mas ela é importante. Jesus está dizendo, olha, eu vou separar, até porque as ovelhas, elas simbolizam os salvos, os justos, aqueles que foram alcançados pela graça dele. Ele diz, eu dou a minha vida, em João 10, eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. João 10 ele fala isso. Então ele sabe bem quem são as suas ovelhas, e as suas ovelhas sabem bem quem é ele. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Porque os pastores do Oriente, eles andam na frente, e as ovelhas atrás, ouvindo apenas a sua voz. Aqui, na nossa região, os pastores ficam atrás, enxotando os animais, as ovelhas, para elas entrarem no curral. Lá não, a relação é diferente. Pra vocês terem ideia, um judeu, um palestino que cria ovelha, ele dá até nome às suas ovelhas. E testes foram feitos de pessoas que vestiram a roupa desses pastores e chegaram lá no curral das ovelhas e abriram a porta, a porteira, e começaram a chamar as ovelhas para que as ovelhas se seguissem. E nenhuma saiu do seu canto. Por quê? Porque não era a voz do pastor que cuida delas. Por isso que o Senhor diz, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Elas me conhecem, e Ele também conhece suas ovelhas ao ponto de dar a vida por elas, protegê-las. Agora, os bodes não tem nada a ver com Ele. Aí Ele diz aqui que vai apartar, verso 33, então, verso 33, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Louvado seja Deus. Verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, que são os cabritos, né? Malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Verso 46, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Há ou não há punição? Que tem punição, tem. Que tem consequências naturais ou punições naturais, que tem essa lei, tem. Mas haverá a punição direta de Deus. Ninguém escapa. Podem ser que dentro da lei natural, essa lei natural não consiga alcançar toda a justiça. Mas Deus, Ele há de agir completamente e plenamente naquele grande dia sobre todos nós. A natureza das punições. Próximo ponto. Vou encerrar aqui. A natureza das punições. E aí na próxima semana a gente vai ver o propósito das punições e o castigo efetivo do pecado. Aí a gente vai falar sobre a morte espiritual, os sofrimentos da vida, a morte física e a morte eterna. Embora a gente já tenha trabalhado isso em escatologia, mas a gente vai trabalhar apenas dentro desse contexto de doutrina de pecado. Ok? Então a gente não vai ser detalhista não. Então, a natureza das punições. Qual é a definição que nós podemos dar? Berkoff, ele diz o seguinte: a punição pode ser definida como a dor ou perda infligida direta, Deus agindo diretamente, ou indiretamente, as consequências naturais, ou por outros meios, pelo legislador, que é Deus, em vindicação da sua justiça ultrajada pela violação da lei. Origina-se na retidão de Deus, ou seja, a justiça, ela se origina na retidão dele. A santidade de Deus exige isso. É o que nós chamamos de sua justiça punitiva.
pela qual Deus ele se mantém como santo e necessariamente exige santidade e justiça de todas as suas criaturas. A palavra aí é racionais, tá? Tem um erro de digitação aí. Racionais. Foi na hora de digitar. Aí se eu errei alguma coisa, aí o computador ele às vezes faz uma correção. As punições do pecado são de duas espécies diferentes. Primeiro, há uma punição que é o necessário concomitante do pecado, pois pela sua própria natureza o pecado causa separação entre Deus e o homem e leva consigo culpa e corrupção e enche o coração de medo e de vergonha. E segundo, há também uma espécie de punição imposta de fora ao homem pelo Supremo Legislador, que é Deus, como toda sorte de calamidades nessa existência e o castigo do inferno no futuro. Veja, ele está dizendo que quando fala de punições, há dois aspectos, ou há duas espécies diferentes. Aquela punição que você se sente já como alguém culpado, como infligidor da lei. É uma consequência natural do pecado. Quando você peca contra Deus, você sabe, não necessariamente sabe, mas no caso de Adão, quando Adão caiu, quando Eva caiu, então eles perceberam que estavam nus e quando Deus se apresentou, eles se esconderam, por medo, por se sentirem culpados. Isso é um aspecto muito mais interno, tá? Como ele diz aqui, isso já é a própria consequência que acontece no mesmo momento que você peca, que é a separação de Deus, que é a quebra da comunhão. Então, você assim que peca, sua comunhão com Deus é quebrada. E você sente isso aqui dentro. Irmão Roberto, fica à vontade. Sobre Cristo, isso. Nesse texto é a paz jurídica. Mas essa paz jurídica vai trazer também a paz subjetiva, né? Essa paz objetiva, que é a jurídica, vai trazer essa paz subjetiva do nosso coração. Como Jesus diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Mas por quê? Porque primeiro nós vamos ter justificados, lá em Romanos capítulo 5, essa sua pergunta é muito boa. Romanos capítulo 5, por exemplo, versículo 1, quando ele diz assim, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a paz de Isaías, essa é a paz jurídica, objetiva. Éramos inimigos de Deus, merecedores de castigo, mas por meio da obra de Cristo, nós agora fomos justificados e temos paz. Desse texto, sim. E de muitos textos, sim. Entendo. Não, mas aí é o que eu digo. A paz jurídica vem primeiro. E como consequência da paz jurídica, vem o quê? A paz subjetiva, a paz no coração. Por saber que você está numa relação não mais de inimizade com Deus, evidentemente teu coração terá também paz. A paz jurídica é a paz da conciliação. Isso, éramos inimigos, mas por causa de Cristo nossos pecados foram perdoados. Então Deus não nos vê mais como, não estamos mais debaixo da ira dele. Fomos aproximados. Agora, essa paz de aproximação, de reconciliação, traz a paz ao nosso coração, a paz interior, justamente, a paz interior. Uma paz traz a outra. Então poderíamos dizer, viu, Roberto, que essa paz é completa, né? Ela envolve as duas coisas. Uma paz gera outra, com certeza. Então, é maravilhoso isso, né? E ainda tem aquele texto de Paulo, que diz que em vez de andarmos ansiosos, nós devemos orar, ou seja, ele está falando para crentes, que já estão em paz com Deus, né? E aí ele diz, em vez de andarmos ansiosos, devemos orar, né, clamar ao Senhor, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo. Então, é maravilhoso isso. Temos paz com Deus no sentido forense, né? No sentido de não sermos mais culpados. Essa é subjetiva. Essa é subjetiva completamente. Essa paz que você está vivendo um turbilhão na sua vida e ninguém vai entender claramente porque você está em paz. Porque é obra do Espírito. O fruto do Espírito é o quê?
paz. Isso. O fruto do Espírito é paz. Mas só tem o Espírito quem tem Cristo. Então só tem o Espírito quem já tem paz no sentido forense, quem já tem paz no sentido de estar com uma relação de amizade, de comunhão com Deus que tinha sido quebrado lá no Éden. Aí sim tem o Espírito, aí então uma paz. Isso. Essa aí é só para entendimento nosso da maneira como Deus tratou, mas as consequências no nosso coração são essas mesmo, né? Essa é a paz, a alegria, o amor, como ele diz, a mansidão, dessas coisas que Deus vai trabalhando em nós, que só acontece por causa da grande obra de Cristo, né? Que realizou essa reconciliação, ele como mediador que morre pelos nossos pecados. Amém? Ficou claro aí para os irmãos? Muito bom. Então, quando a gente peca, evidentemente já há uma punição, que é essa quebra da comunhão, e você sente isso no seu coração. Agora, além dessa, há o outro aspecto, que é a que vem de fora, que é a punição imposta por Deus, tá? E essa punição envolve toda sorte de calamidades nessa existência e o castigo do inferno no futuro.